sobre o primeiro tópico, que nós vamos tratar brevemente sobre a parte Teoria geral da separação dos poderes? Exatamente, né? A teoria geral da separação dos poderes. A nossa Constituição vem adotando, né, gente? Nós já estudamos aí sobre as constituições do Brasil, né? E vocês vão relembrar lá que a única Constituição nossa que não adotou a teoria da tripartição de poderes foi a Constituição de 1824, que adotou a teoria da divisão dos poderes em 4. Vocês lembram? Legislativo, executivo, judiciário e poder moderador, tá? Com base na teoria de Benjamin Constant. A partir da segunda Constituição, que foi a de 1891, até a atual, né, que é a de 88, que é a... Professora, tá ficando mudo. Outra coisa, não adotou a não entendi. Tripartição? A tripartição de poderes. A primeira De qual Constituição, a de Constituição? De qual ano? 1824, foi a única que não adotou. 1804? 24. Ah, tá, joia. Obrigada. Então, gente, desde a terceira Constituição para frente, aliás, desculpa, desde a segunda Constituição para frente, que a gente vem adotando a teoria da tripartição de poderes, tá? Que é a teoria baseada no que foi desenvolvido por Montesquieu, que fala que os poderes são 3, legislativo, executivo e judiciário, cada um deles independentes e exercendo as suas próprias funções. Tá? A mesma que falou sobre a questão de divisão dos poderes foi Aristóteles. Né? Aristóteles ele já falava, ele não trouxe essa teoria de divisão dos poderes, mas ele falava que o Estado tinha 3 funções. Né? Ele falava que o Estado tinha a função de criar uma legislação que deveria ser observada pela sua população. Tá falhando, gente? Será que é o meu? Tá falhando muito, tem hora que eu nem te escuto. Puxa vida. O que será que está acontecendo para a próxima aula? Acho que deve ser um pico da internet que deve estar piorando aí. Mas pode falando, professor. Engraçado. Bem, vamos lá. A hora que a gente não entender, a gente te chama. Bota aqui no chat. Então, Tá, gente, a primeira pessoa que falou sobre isso foi Aristóteles. Ele não falou exatamente. A Kátia está dizendo que não está ouvindo direito. Vou aumentar aqui. É o volume, Kátia? Ou é porque está cortando mesmo? É porque está cortando, professora. Tem hora que a sua voz parece voz de robô. Sei. Mas deve ser internet. Eu sei que eu até aumentei minha internet, era 35 megas, eu montei para 240. Não é possível. Bom, eu vou continuar falando aqui. Se vocês não conseguirem ouvir, vocês vão me falando aqui, tá? Voltando ao assunto, se cair, gente, se cair, eu mando outro link, tá? E aí vocês rapidamente entram lá. Só hoje vai acontecer assim. Próxima aula, plataforma da faculdade. Ok. Então, Aristóteles foi a primeira pessoa a falar sobre essas funções do Estado. Né? Ele não fazia essa divisão de poderes. Quem falou sobre isso, da forma como a gente adotou, foi Montesquieu. O que Aristóteles falava era que o Estado tinha 3 funções principais. Né? A função de criar as normas abstratas que deveriam ser observadas pelos seus cidadãos, né? Pelas pessoas que habitavam, que ali estavam. Ele tinha a função de executar essas normas, de colocar na prática essas normas, né? E de administrar aquele Estado. E ele tinha a função de julgar as pessoas que descumprissem aquelas normas que haviam sido criadas. Né? Essa, segundo Aristóteles, eram as principais funções do Estado. Tá? Lembram que na democracia grega a gente estava nos primórdios do Estado. Né? O Estado, como nós conhecemos hoje, estava acabando de ser criado. Tá? Então, essas foram as primeiras teorias que foram se desenvolvendo. E aí veio uma... Professora, a senhora pode repetir quais foram as funções do Estado? Criar as normas, né? Criar as normas que a população daquele Estado deveria seguir, né?
executar essas normas na prática e administrar o Estado, administrar aquilo ali tudo, né, que estava sendo criado, o Estado que estava sendo criado, e julgar as pessoas que descumprissem essas normas que haviam sido criadas. Essa é o que Aristóteles falava. E aí, à medida que o Estado foi se desenvolvendo, a história foi andando e o Estado foi se desenvolvendo, Montesquieu veio com essa teoria um pouco mais sofisticada dessas funções do Estado. As funções que é dividida pelos poderes. Então, segundo Montesquieu, o Estado é dividido em 3 poderes. Né? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, que exercem aquelas mesmas funções que Aristóteles trazia. Mas a forma como Montesquieu coloca é que não é que são funções do Estado, são divisões do poder que o povo deu para o Estado. Né? Vocês vão lembrar lá quando vocês estudaram na ciência política que o Estado é uma formação artificial. Né? O Estado é uma formação em que as pessoas daquele lugar ali, que vivem ali, cedem parte de sua soberania para um ente abstrato, que é o Estado, e esse ente passa a coordenar a vida daquelas pessoas ali. Né? Então, aí o que o Montesquieu falava? Que esse Estado, que esse poder que é dado para o Estado é dividido em 3. O poder de criar as normas, o poder de administrar o Estado e o poder de julgar as pessoas que descumprissem as normas. Tá? Então, hoje, a gente adotou, lá no artigo 1º da Constituição, essa divisão dos poderes. A gente pega a doutrina do direito constitucional e lá vai estar escrito tripartição de poderes. E a gente vai estudar, né, e vai analisar que os 3 poderes são independentes, porém harmônicos entre si. Isso quer dizer o quê? Que eles são autônomos um em relação ao outro. Um não tem a competência de determinar ou de decidir qualquer coisa que diga respeito ao outro, e nem de exercer as competências que a Constituição determinou para o outro. Então, aquilo que é competência do Poder Legislativo não pode ser exercido pelo Poder Executivo, porque aquilo ali estaria extrapolando a competência do Poder Executivo, né? Por exemplo. E assim com os demais poderes. Cada poder tem as suas funções, que são suas apenas, né? E quando um poder extrapola da sua competência e acaba ingerindo nas funções que é de outro poder, a gente diz que está havendo uma conduta inconstitucional por violação do artigo 1º, porque o artigo 1º fala da separação de poderes. Então, o judiciário não pode interferir no executivo, o executivo não pode interferir no legislativo, e assim vai. Né? São poderes independentes, porém harmônicos entre si. Harmônicos entre si por quê? Porque todos representam funções do Estado. O Estado é um só. Né? O executivo, o legislativo e o judiciário são funções do Estado, que devem funcionar de forma coordenada. Né? Tem que ter relação de um com o outro. Cada um tem as suas próprias competências, mas essas competências têm que ser exercidas de forma harmônica. Ok, gente? E nós temos, então, 3 poderes, né, descritos lá no artigo 1º da Constituição, e cada um desses poderes tem a sua função. Agora, uma coisa que é importante de se dizer em relação às funções de cada poder é que, quando a gente fala dessas funções, que, por exemplo, o executivo tem a função de administrar, o legislativo de legislar, o judiciário de julgar, essas são as funções típicas de cada poder. Não quer dizer que os poderes vão exercer, em alguma medida ou em algum determinado momento, outras funções, tá? A função do legislativo é legislar e fiscalizar. Essa é uma função típica. Mas, em alguns momentos, ele vai exercer a função executiva. Quando, por exemplo, ele estiver organizando, administrando o seu próprio, ele mesmo, se administrando internamente, tá? E o executivo, por exemplo, tem a função de administrar. Essa é a função típica. Mas ele vai exercer, por exemplo, a função legislativa excepcionalmente. Quando? Quando ele estiver criando, por exemplo, o seu regimento interno, que é ele que vai criar e que vai reger
o seu funcionamento interno, tá? Então, todos os poderes exercem todas as funções. Quando a gente fala dessas funções, a gente está falando das funções típicas. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, um quadro que o Pedro Lenza faz sobre essas funções, tá, gente? Que eu acho bastante interessante de mostrar aqui para vocês, tá? Lembrando, gente... Professora, travou na senhora falando funções típicas. Nossa, eu já nem sei mais o que eu falei depois disso. Eu falei que eu vou compartilhar com vocês aqui o quadro do Pedro Lenza, que é um quadro muito interessante sobre essa questão das funções típicas e atípicas, na verdade, né, de cada um dos poderes. Porque quando a gente fala da função do poder, a gente está falando da função típica, mas todos os poderes exercem todas as funções. Então, esse grupo aqui, esse quadro é bastante interessante para vocês conseguirem visualizar. Lembrando, gente, que em relação à bibliografia para essa matéria, eu não falei nada com vocês, porque vocês já estão acostumados, né? E já sabem que vocês podem utilizar qualquer livro de direito constitucional que vocês quiserem, tá? O Pedro Lenza é um livro que vocês costumam gostar muito e que está disponível na biblioteca. Atualmente nós estamos com dificuldade de ir na biblioteca, mas existe a minha biblioteca virtual da FUPAC que vocês podem utilizar, que tem muito material bom lá, tá? E o Pedro Lenza, por exemplo, é um autor que disponibiliza o livro dele na internet para ser baixado. Então, gente, vamos dar uma olhada aqui nesse quadro que vai falar sobre as funções típicas e atípicas. Então, o legislativo, por exemplo, a função principal dele é qual? São duas. Legislar, ou seja, criar as leis daquele estado e fiscalizar as atividades do executivo, tá? Então, o executivo tem a função de administrar e o legislativo vai executar essa administração que está sendo realizada, tá? Então, essas duas são as funções típicas do legislativo. Depois, a partir da próxima aula, nós vamos entrar no legislativo e falar detalhadamente sobre tudo isso, tá? Mas o legislativo também exerce de forma atípica as funções dos outros poderes, gente. Olha aqui. Ele exerce a função executiva, por exemplo, quando ele dispõe sobre sua própria organização, né? Concordam que ele está administrando o seu próprio órgão, né? Então, ele concede férias, licença, ele provê cargos, ele extingue cargos dentro do da sua própria organização. Então, legislativo, quando a gente está falando de legislativo, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da Câmara dos Deputados, né? Que é o que a gente mais vai trabalhar aqui, porque a gente trabalha aqui, o Legislativo Federal, mas o Legislativo engloba também a Assembleia Legislativa dos Estados e as câmaras municipais, onde trabalham os vereadores, né? Então, são órgãos públicos que têm que se administrar, são órgãos públicos que têm funcionários que trabalham, funcionários que tiram férias, que tiram licença, existem cargos para serem ocupados, existe uma legislação que vai falar sobre o provimento dos cargos. Então, aquele órgão, ele precisa ser administrado. E quem administra os órgãos do legislativo é o próprio legislativo, tá? Então, quando ele está administrando os seus próprios órgãos, ele está exercendo de forma atípica a função executiva, certo? Então, é que o legislativo tem a função de executar? Não, é que de forma atípica ele exerce essa função excepcionalmente, tá? Mas a função típica dele é o quê? Legislar e fiscalizar. De forma atípica, o legislativo exerce também a função jurisdicional, tá? Por exemplo, o Senado é que tem competência para julgar os crimes de responsabilidade do presidente da República, tá? Então, ele está julgando um dos seus, né? De acordo com as competências distribuídas pela Constituição, ele tem a competência de fazer também julgamentos, tá? Então, ele julga, por exemplo, o presidente da República, ele tem a competência de julgar os seus pares também. Nós vamos falar sobre tudo isso quando trabalharmos sobre legislativo, tá? Então, é um exemplo de função atípica de natureza jurisdicional que o Poder Legislativo exerce. É a função típica dele? É a função principal para a qual ele foi criada? Não. Mas, excepcionalmente, atipicamente, ele exerce também essas funções, tá?
o executivo, gente. O executivo tem a função típica de administrar o Estado, de executar aquelas questões que foram criadas pelas leis que foram elaboradas pelo legislativo. Então, o legislativo cria... Professora, Sim. a senhora consegue subir um pouco mais a tela para me continuar copiando o que estava escrito ali? Tá bom? Assim. Obrigada. De nada. Então, gente, o executivo tem a função principal de administrar o Estado, tá? Então, o executivo federal tem a função de administrar todo o país. O executivo estadual, que são os governadores, tem a função de administrar o Estado. E o executivo municipal, que é o que nós vamos escolher esse ano, que tem votação, é o prefeito que vai administrar o município, tá? Então, a função típica do executivo é executar, tá? Ele vai administrar, ele vai botar em prática aquilo que foi criado pela legislação, tá? Então, a legislação, gente, por exemplo, ela vai criar lá uma secretaria, vamos supor que um determinado município, a legislação implemente, né, fique previsto em lei, que todas as escolas municipais daquele município terão agora a disciplina de direito constitucional. Vocês estão ainda vendo? Normal. Parece que para mim parou de aparecer. Ah, tá. Achei até que tinha encerrado a reunião. Tá quase acabando. E aí, se acabar, eu mando outro link, tá? Agora parou de aparecer. Voltou. Então, gente, vamos supor que, né, o município determinou lá, criou uma lei que determina que todas as escolas municipais terão a disciplina de direito constitucional básico para o ensino médio. Isso é uma lei, foi criada pelo legislativo. Beleza. A mera existência da lei é suficiente para que aquilo exista na prática? Não é, não adianta você ter a lei. Então, a gente vai ter o poder executivo que vai pegar aquela lei e implementar na prática. Designar um professor, determinar qual que vai ser o horário, né? E fazer tudo isso para que aquilo que está previsto na legislação possa entrar em prática, né? Ser executado na prática. Esta é a função do executivo, tá? A função típica. Só que, atipicamente, ele também exerce outras funções. Por exemplo, ele exerce a função legislativa quando o presidente da República adota medida provisória, coisa que aconteceu muito, inclusive, né, esse ano. O nosso presidente da República editou uma série de medidas provisórias. As medidas provisórias são uma espécie normativa, tem força de lei, né? Então, é o legislativo, é o executivo legislando excepcionalmente. Ele está extrapolando suas funções? Não está, porque está previsto na Constituição que o executivo tem a competência de adotar medidas provisórias. Então, não há nenhum problema com relação a isso, tá? Ele exerce também natureza jurisdicional quando, por exemplo, o executivo julga apreciando defesas e recursos administrativos. Então, aqueles processos administrativos internos que existem dentro de todos os órgãos, né? Seja relativo à licitação, seja relativo, por exemplo, a uma falta disciplinar cometida por um servidor do executivo, é o próprio executivo que vai julgar, tá? Então, ele atipicamente exerce também uma função jurisdicional, tá? E o poder judiciário, que tem a função típica de julgar, né, gente? Isso aí, de aplicar a legislação aos casos concretos e impor uma penalidade para aquelas pessoas que descumprem a legislação. Essa é a função do judiciário, a função típica do judiciário, tá? Então, dizer o direito no caso concreto, dirimir conflitos e aplicar a lei, né? Está dizendo aqui no quadrinho. Mas, excepcionalmente, ele legisla, por exemplo, quando ele cria o seu próprio regimento interno. Tá? Quem que cria o regimento interno dos órgãos do judiciário? O próprio judiciário. Então, nesse caso, ele vai estar legislando excepcionalmente. Ele vai realizar atividade de natureza executiva quando ele se
auto-administra, quando ele administra os seus próprios órgãos, tá, gente? Então, no mesmo exemplo aqui do legislativo, quando ele concede férias, cria cargos, provê cargos, né, concede licença aos seus servidores, aos servidores do Poder Judiciário. E aí eu digo, tanto em relação aos magistrados, quanto em relação aos outros servidores, assessores, né, ou agentes administrativos que estejam ali trabalhando no Poder Judiciário, que ocupem um cargo no Poder Judiciário. Então, gente, todos os poderes exercem todas as funções. Quando a gente estuda as funções de cada um, a gente está falando sobre as funções típicas, que são as funções para as quais estes poderes foram criados, para as quais a Constituição designou essa divisão dos poderes, ok? Uma coisa importante de ser lembrada também, gente, depois vou subir essa aula, tá, no YouTube, depois na plataforma da faculdade, é que há um questionamento em relação à expressão que a gente utiliza de separação de poderes, tá? Muita doutrina questiona essa expressão, dizendo que o poder, ele é um só, ele é uno. Não existe falar sobre separação de poderes, tá? O poder é uno e emana do povo. O que existe é separação de funções dentro do poder, né? Então, não seria correto dizer poder legislativo, e sim função legislativa, função executiva e função judiciária, tá? A expressão poder estaria incorreta, tá? Mas, gente, isso é um tecnicismo, um formalismo muito grande de uma certa parte da doutrina, que na prática não vai fazer muita diferença, e como a legislação e a própria Constituição chama de poder, né? Quando a gente for trabalhar, vocês vão ver, existem os títulos da Constituição sobre cada um dos poderes, e chama poder legislativo. Então, como a própria Constituição utiliza essa expressão, eu não vejo nenhum problema que a gente continue utilizando também essa expressão, né? Sabendo, sempre relembrando, que não é que o poder esteja se dividindo de fato, né? Porque o poder, com certeza, ele é uno e emana do povo, né? É apenas uma forma de se referir a essa divisão, a essa tripartição das funções que a Constituição trouxe para o nosso Estado. Ok? Deixa eu parar aqui, gente, porque se for para a gente começar a falar sobre cada um dos poderes, eu vou deixar para a gente falar na próxima aula, tá? Uma outra coisa importante que a gente tem que relembrar aqui é sobre, gente, a impossibilidade de um poder delegar as suas funções típicas para o outro, tá? Então, isso não é possível. A gente tem visto aí muito na prática o STF dando decisões que se acabam... Estão escutando, gente? Estamos. Falhou não, né? Deu uma falhada aqui para mim. Estamos. Professora, você fala da impossibilidade de um poder delegar o quê? As suas funções típicas para o outro, as suas atribuições para o outro. Então, a atribuição de legislar, típica do poder legislativo, por exemplo, não pode ser atribuída ao judiciário nem ao executivo. Então, existe... Vai terminar, Noelle? Vai, né? Deixa eu ver aqui. 2 minutos, dá para a gente falar ainda. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente vê o STF dando algumas decisões que estão travestidas de verdadeira inovação no direito, a gente questiona se aquilo seria possível, né? Porque o judiciário não tem a capacidade de inovar no direito. Quem tem a capacidade de inovar no direito é o legislativo, criando novas normas. O judiciário não tem essa atribuição de criar novas normas. Ele tem a atribuição de interpretar as normas que já existem, né? Interpretar a Constituição e as leis, né? Então, existe um limite para essa interpretação, né? Qual que é o limite da interpretação? O limite que o próprio texto dá, né? Chega um ponto que daquela frase ali que está descrita na lei, você não consegue ultrapassar, né? E aí, quando você ultrapassa com uma interpretação, você está legislando. E isso é muito questionável, né? O STF tem dado decisões recentes neste sentido, né? Que são, a meu ver, questionáveis.
né, do ponto de vista constitucional por esse motivo, tá? Porque existe a indelegabilidade das funções, né, de cada um dos poderes a outro. Então, ele não pode, assim como o executivo não pode legislar e nem julgar, o judiciário não pode legislar nem executar, e o legislativo não pode executar e nem julgar, tá? Então, as funções não podem ser delegadas, nem por meio de lei, nem por meio de qualquer outro ato administrativo, não existe essa possibilidade, tá? A tripartição de poderes, ela foi criada para fazer um sistema de freios e contrapesos que tem toda uma lógica dentro do sistema constitucional para evitar abuso de poder, para evitar concentração de poder na mão de uma pessoa só, tá? Terminou. Vai terminar. E eu vou fechar e eu vou abrir uma outra, apesar que a gente já está quase terminando, mas vamos lá. Ok.